meus olhos, vestes brancas pra cobrir minha nudez e remover minha vergonha. Sabe, no primeiro dia do ano de 2015, o Senhor me deu um texto em Apocalipse, onde o Senhor falava para a igreja de Laodiceia, dizendo: você tem fama de que é rica, mas você é pobre. Você está nua, você é desgraçada, você tem fama de rica, mas eu aconselho que de mim você compre ouro, você compre colírio para que você veja, e vestes brancas para cobrir sua nudez. Esse é o estado da igreja dos nossos dias. Eu sinto que o Espírito Santo está dizendo: hey, hey! O Espírito Santo está dizendo para a igreja: de que adianta seus troféus, de que adianta os seus tesouros. Chegou a hora de nós decidirmos o que nós queremos ser como igreja brasileira. Chegou a hora de nós amadurecermos. Chegou a hora de deixar de ser criança e assumir responsabilidade sacerdotal nessa nação. Come on! Hey! 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 Assim diz o Senhor: oh, quero comprar de ti ouro, colírio para abrir meus olhos, colírio para abrir meus olhos, e vestes brancas para cobrir minha nudez, remover minha vergonha. Assim diz o Senhor: louco essa noite pedirão tua alma e o que tens pra oferecer. Louco essa noite pedirão pedirão tua alma e o que tens a oferecer. Louco essa noite pedirão tua alma e o que tens a oferecer. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Pode se assentar se você quiser. Se assenta onde você está. O que adianta ajuntar tantos tesouros e perder o que é eterno? O que me servem todos esses meus troféus, se os céus não me aplaudem? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? O que adianta ajuntar tantos tesouros e perder o que é eterno? O que me servem todos esses meus troféus se os céus não me aplaudem? Eu quero voltar à essência daquilo que eu perdi. E encontrar a simplicidade que um dia eu tive aos teus pés.
quero voltar à essência daquilo que eu perdi. Ei! E encontrar a simplicidade que um dia eu tive aos seus pés. Quero comprar de ti ouro, colírio pra abrir meus olhos, e vestes brancas pra cobrir minha nudez e remover minha vergonha. Diga isso pro Senhor. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Come on, Jesus. Hey, hey. O que adianta ajuntar tantos tesouros e perder o que é eterno? Come on, Jesus. Do que me servem todos esses meus troféus que eu apresento para os meus amigos? Olha o meu carro novo, olha o meu isso novo. O que adianta todos esses meus troféus se os céus não me aplaudem? Eu quero voltar à essência daquilo que eu perdi. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Hey! E encontrar a simplicidade que um dia eu tive aos seus pés. Quero comprar de ti ouro, colírio pra abrir meus olhos, vestes brancas pra cobrir minha nudez e remover minha vergonha. Assim diz o Senhor para a igreja. Louco, essa noite pedirão tua alma e o que tens pra oferecer. Come on, Jesus. Louco, essa noite pedirão tua alma e o que tens. Meu amigo Espírito Santo, eu te dou liberdade para entrar nesse lugar e tocar em quem o Senhor quiser tocar essa noite. Come on, Jesus. Eia! Quebra qualquer protocolo que o Senhor queira quebrar essa noite. Libera óleo fresco sobre essa casa. Come on, Jesus. Eia! Shuk, shuk, shuk. Manamachandra Makasi Oriandala Bashike Troshute Papa. Louco, essa noite pedirão tua alma e o que tens a oferecer. I wanna see your face, God, shining. Oh Deus, reia. Toque em quem o Senhor quer tocar essa noite. Quebra o que o Senhor quiser quebrar essa noite. Come on, Jesus. Eu te amo
Quero voltar à essência daquilo que eu perdi. E encontrar a simplicidade que um dia eu tive aos teus pés. Você se lembra? Você se lembra? Você se lembra? Quando a sua agenda não era tão cheia e a maioria do seu tempo era preenchido aos pés de Jesus. Você se lembra? Você se lembra quando você não era tão importante, tão requisitado, e a maioria do seu tempo era aos pés de Jesus? Reia, Jesus está com saudades. Jesus está com saudades. Jesus está com saudades de alguns de vocês. Ele está com saudade de nós. Reia. Deus, eu oro para que o Senhor venha nesse lugar essa noite com óleo fresco, com graça. Hey! Oh, come on, Jesus. Quero voltar à essência daquilo que eu perdi. E encontrar a simplicidade que um dia eu tive aos teus pés. Algumas semanas atrás eu estava no aeroporto indo para Goiânia, e o Espírito Santo veio sobre mim, e ele começou a compartilhar algo e que eu compartilhei nessas últimas semanas onde eu passei. João capítulo 5, a palavra de Deus diz que Jesus se aproximou de um lugar chamado Betesda, e quando ele chegou perto de Betesda é um lugar que tinha um poço, um lago, um lugar com água. E havia 5 alpendres. E no meio desses 5 alpendres havia espalhado para todo lado homens coxos, cegos, paralíticos, mancos, doentes, miseráveis, desgraçados, arrebentados. E a Bíblia diz que eles ficavam deitados ali naquele lugar. E havia um homem que havia muitos anos que ele estava naquele lugar. Jesus então se aproximou. Interessante que naquele lugar tinha uma expectativa. De tempo em tempo aparecia um anjo, um mensageiro dos céus. E ele sacudia as águas. A Bíblia diz que ele vinha e sacudia, ele agitava as águas, e quando agitava as águas, criava um ambiente, uma atmosfera para milagres. E o primeiro que entrasse dentro da água, se ele fosse manco, se ele fosse coxo, se ele fosse doente, se ele fosse cego, se ele fosse leproso, não importa qual que era a mazela dele, emocional, espiritual, física, se ele entrasse na água, quando a água era agitada, ele era curado. Come on. Reia.
Mas naquele dia era diferente. Jesus chegou para aquele homem que estava ali, eu acho que mais de 30 anos, coxo. E Jesus virou para ele e perguntou: você quer ser curado? Ele disse: eu não tenho nenhum homem que me coloque dentro da água quando a água é agitada. Então aquele homem precisava de duas coisas. Ele precisava de um anjo e ele precisava de um homem. De repente naquele dia estava diante dele os dois: o anjo de Deus, o mensageiro dos céus, come on. E o 100% homem, que é Jesus. Quantos estão entendendo isso? Mas algo Betesda significa casa de bondade. O senhor falou comigo, Judson? Na minha casa, que é casa de bondade, estão aí os 5 ministérios, mas a igreja continua cheia de gente manca, doente, deprimida, angustiada, caindo em pecado, vivendo em prostituição, vivendo em pornografia, escravos de muitas coisas. Judson, avisa a minha igreja no Brasil, que vai doer, mas I'm gonna shake. A tradução no original é: eu vou causar problema nas águas. Ele vai, he's gonna wait, he's gonna trouble the waters. Ele vai sacudir as águas. Eu quero avisar vocês, Brasil, que Jesus está se aproximando da casa de bondade e Ele vai agitar as águas. O que está acontecendo no Brasil não é, vocês falam, é isso, é aquilo outro. Jesus permitiu tudo o que está acontecendo no Brasil. Sabe o que Ele está fazendo? Ele está sacudindo as águas, Ele está agitando as águas, Ele está criando uma atmosfera de quebrantamento, de lágrimas, de arrependimento, de humildade, de desespero, para que a gente entre. Quantos estão me entendendo? Come on. O senhor falou: avisa a igreja que eu vou causar problema nas águas. Os 5 alpendros estão aí satisfeitos, existindo no meio disso tudo, e não estão causando nada. De tempo em tempo algo acontece, mas o senhor fala: chega, eu agora estou vindo e eu vou sacudir as águas, eu vou balançar as águas do Brasil. Eu preciso apenas de um homem no Ceará, uma mulher no Ceará, que vai levar a igreja para dentro das águas. Para de fugir das águas agitadas e entra nas águas agitadas. Para de fugir do trouble, do problema que está na sua frente, e entra de cara, porque Deus está te dando uma oportunidade para experimentar algo sobrenatural. Come on. Que adianta eu ganhar no mundo inteiro e perder a minha alma? Come on, Jesus. Eu amo quando Jesus vem e Ele sacode as águas. Quando Ele vem, Ele bagunça tudo. Cria-se um ambiente para milagres, cria-se um ambiente para avivamento, cria-se um ambiente, é um desconforto. Jesus está gerando um desconforto na nação. Jesus está gerando um desconforto. Quando eu entrei no meu banco, a gerente dos ricos, ela virou para mim e falou: meu pai, o que está acontecendo? Eu não achei que ia estar tão rápido assim. Um dia eu entrei lá, sabe o que está acontecendo? Jesus está sacudindo as águas. E eu estou empolgado com o que Deus vai fazer com a igreja brasileira. Nós vamos ter pouco tempo com vocês, eu e o Gregório, esse fim de semana. Esse fim de semana vai ser um fim de semana de transferência de legado. Esse fim de semana vai ser um fim de semana de entender a estação e o tempo em que nós estamos.
Esse será um fim de semana onde nós vamos liberar algumas coisas sobre a sua vida. Nós vamos colocar a mão sobre a sua cabeça. Hey, come on. Come on. Hey. Hey. Ontem na nossa intercessão, um dos nossos uma irmã compartilhou algo que marcou muito a estação, o tempo em que nós estamos. É muito parecido quando Abraão ouviu falar que Sodoma e Gomorra ia ser destruído, porque a situação no mundo se parece muito. Abraão começou a reter Deus. Deus falou, os anjos foram destruir Sodoma. Abraão falou, não, Senhor, não vai embora não, fica mais um pouquinho, deixa eu conversar com o Senhor. Fica mais um pouquinho, deixa eu conversar com o Senhor. Senhor, e se o Senhor fizer isso? E se eu fizer isso? E se a gente fizer isso? O Senhor muda? O Senhor falou, sim, eu mudo. Aí o Senhor já ia embora. Não, não vai não, Senhor, fica mais um pouquinho. O tempo em que nós estamos, eu não vou brincar com vocês esse fim de semana, porque eu não tenho muito tempo. Hey, eu quero avisar vocês que o tempo de entretenimento acabou. O tempo de bajulação acabou. O tempo de pirulito na igreja do Senhor acabou. O tempo de balinha na igreja do Senhor acabou. Nós precisamos encharcar vocês de revelação. Nós precisamos encharcar vocês com revelação do seu destino e do seu propósito. O tempo... Eu te darei graça, eu te darei óleo, eu te darei graça. O momento em que nós ficamos é o momento de reter Deus. Quando Deus passa perto de você, não deixa ele embora, segura ele. É um momento semelhante quando Gideão estava malhando o trigo no lagar. E o anjo veio e falou com ele. Ele falou, espera um pouquinho aí que eu vou lá fazer uma comida para você. O anjo falou, eu vou te esperar. É hora de reter os céus e dizer, espera aí, que eu quero fazer algo para os céus. Hora de parar o céu e falar, espera um pouquinho. É hora de uma geração de intercessores se levantar no Brasil como o Brasil ainda não viu. Vocês estão me entendendo? Nós vamos equipar vocês. Nós vamos transferir coisas do coração do Senhor para você. Sabe, algumas coisas mudam nas nossas vidas quando a gente chega numa certa idade. Eu estou com 46 anos, chegando aos 50. Algumas coisas já não são tão importantes para mim mais. Algumas coisas já não me impressionam tanto como impressionavam antes. E nesses últimos dias, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Põe sol aí, faz sol, vamos ver o que acontece. O inimigo acampou, a minha porta acampou. Naquele dia eu confesso que eu temi. O inimigo acampou, minha porta acampou. Naquele dia eu confesso que eu temi.
Então eu me lembrei de Eliseu, de como o Senhor lhe ajudou, abrindo os seus olhos para que visse que nunca lhe abandonou. Abre os meus olhos outra vez, unge minha cabeça com teu óleo, sussurra aos meus ouvidos, Deus, que tudo vai ficar bem. Oh, oh, oh. Abre os meus olhos outra vez, unge minha cabeça com teu óleo, sussurra aos meus ouvidos, Deus, filho, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Não vou mentir para vocês, nós estamos numa guerra espiritual no meio do Brasil. Mas eu quero dizer para vocês que muitos de vocês estão sofrendo resistência como você nunca sofreu na sua vida. Alguns de vocês estão sendo levados para um nível de guerra que você nunca experimentou na sua vida. Alguns de vocês nunca guerrearam assim antes, e você está achando que é loucura e que você está ficando doido. Mas eu quero dizer, Deus está treinando vocês para algo sobrenatural que vai acontecer no futuro. O inferno se levantou nesses dias para saquear, para calar a boca dos profetas, para calar a boca dos ministros, para amedrontar os missionários e amarrar a voz dos adoradores. Mas eu quero dizer uma coisa, que Deus vai surpreender você. Come on. Um dia desses eu acordei de madrugada, o inimigo acampou na minha porta. Naquele dia Deus me deu essa canção. O inimigo acampou, a minha porta acampou. Naquele dia eu pensei que era o meu fim. O inimigo acampou, a minha porta acampou. Naquele dia eu confesso que eu temi. Então eu me lembrei de Eliseu, de como o Senhor me ajudou, abrindo os seus olhos para que visse que nunca lhe abandonou. Abre os meus olhos outra vez, unge minha cabeça com teu óleo, sussurra aos meus ouvidos, Deus, filho, tudo vai ficar bem. Vamos lá. Nos últimos 5 anos, o que mais pregamos no Brasil foi sobre paternidade. O Espírito Santo liberou uma palavra para o Brasil nesses últimos 5 anos sobre paternidade, sobre quebrando orfandade, sobre líderes como pais e não como chefes ou comandantes. O Senhor tem falado muito sobre paternidade nesses últimos anos. Quem tem ouvido sobre isso nos últimos 5 anos? O Espírito, estenda suas mãos, ora para mim e fala assim: ajuda o Judson, por favor, para ele não ficar viajando na maionese. E eu confesso que eu estou muito feliz com o que Deus tem falado sobre paternidade nos últimos anos. E eu estou muito empolgado, tem dado resultado, tem dado fruto. E essa mensagem tem saturado a igreja brasileira. E tem sido bom, e isso tem me alegrado muito. E nós temos visto alguns resultados. Mas nesses últimos dias o Senhor tem falado, e a gente deve falar sobre isso nesse fim de semana, que agora nós vamos ministrar aos filhos. Nós ministramos aos pais, agora nós vamos olhar nos olhos dos filhos. Agora nós vamos colocar as mãos na cabeça dos filhos. Agora nós vamos transferir tesouros para os filhos. Nos próximos anos, 20 anos, nós vamos, no Brasil, ministros no Brasil, como eu, como Gregório, como outros que Deus levantaram, alguns de vocês, o seu trabalho vai ser transferir aquilo que Deus tem te dado para a próxima geração. Seu trabalho vai ser transferência. Come on, Um dos livros mais proféticos que eu conheço e que eu amo muito é o livro de Joel.
Joel capítulo 1. Oh, 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 Irmana Shandra Mashai. Oh, Irmania Shiriandra Mashai. O versículo 3 de capítulo 1 de Joel diz assim: fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes filhos a outra geração. Eu quero dizer para vocês que a maioria de vocês são jovens, e Deus tem nos dado uma responsabilidade de narrar algo para vocês. E Deus está dando a vocês a responsabilidade de narrar aquilo que nós vamos entregar a vocês, aos seus filhos. Aquilo que nós vamos impartar, aquilo que nós vamos transferir para vocês esse fim de semana, vocês vão transferir para outros. Aquilo que nós vamos compartilhar com vocês nos próximos anos, vocês vão compartilhar com outros. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem, mas aquilo que a gente tem, a gente vai te dar. Vocês estão me entendendo? Então é uma responsabilidade de uma geração transferir para outra geração o fogo, a paixão, o zelo, os sinais, as experiências, a narração, as histórias, os contos, aquilo que Deus fez, as lágrimas. É responsabilidade de pais transferir para os filhos, e filhos transferir para filhos, e filhos transferir para filhos. Nós estamos entrando nesse tempo no Brasil, nessa etapa. Nós estamos entendendo? Sobre o futuro da igreja brasileira. Nesse ano o Senhor vai fazer uma conexão dos filhos com os pais. Se nós não nos conectarmos com os filhos, nós vamos perder o futuro do Brasil. Se nós não transferirmos para os jovens aquilo que nós vimos, que experimentamos, que tocamos. Alguns de vocês têm menos de 20 anos ou 17 anos. Alguns de vocês talvez nunca tiveram numa reunião onde as pessoas ficaram 8 horas no chão sem conseguir se levantar. Vocês talvez se converteram numa época, ou nasceram numa época que vocês não experimentaram o que muitos de nós experimentamos. E a nossa responsabilidade é levar vocês, talvez eu falo sobre isso amanhã, levar vocês para esse lugar, levar vocês para um lugar onde a glória de Deus é maior do que nossas ideias, onde a glória de Deus é mais importante do que nossas estruturas, onde a glória de Deus é mais importante. Nós precisamos dizer para os filhos que eles nasceram como uma promessa de Deus, e eles são uma consequência de um sonho de Deus para a nação. E nós não podemos deixar vocês crescerem sem vocês saberem quem vocês são. E é isso que o Espírito Santo tem nos dado para compartilhar com vocês nesses dias, e vai marcar a sua vida. Existe uma necessidade na igreja brasileira de maturidade, especialmente nesse tempo onde nós estamos migrando de um lugar para o outro. Vira para alguém que está do seu lado e fala: a igreja vai migrar de um lugar para o outro, da terra de imaturidade para a terra de maturidade. Alguns de vocês já devem ter ouvido, eu ministrei sobre isso alguns meses atrás, que benditas, eu acho que vou escrever um livro dizendo: benditas vacas magras, porque são as vacas magras que fizeram Israel migrar da terra de fome para a terra de fartura, que fez Israel migrar da terra de mentira para a terra da confissão de pecados, que fez Israel migrar da terra de imaturidade, quando ele dizia para a terra de Rubem dizer: eu quero me sacrificar, da terra de Judá dizer: eu entrego o que eu tenho, eu entrego a minha vida. Foi as vacas magras que fizeram Israel amadurecer. E Deus está nos levando de um lugar para o outro. Quantos estão me entendendo? Como igreja, e nós estamos indo em direção à maturidade.
Em Gênesis capítulo 35, versículo 10, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Ele se tornou Israel, nação santa, povo de Deus. Mas nós precisamos entender que o processo de maturidade é longo. Vira para alguém e diga: processo de maturidade é longo, mas a gente vai chegar lá. A igreja brasileira vai amadurecer. Vira para alguém e fala: a igreja brasileira vai amadurecer. É verdade. Por exemplo, Gênesis capítulo 25. Jacó, que significa usurpador, suplantador, o que você quiser, ele queria a herança do pai. Ele queria a primogenitura. Eu sempre pensei inocentemente que o que Jacó queria era o chamado do primogênito. Mas a verdade, queridos, é que Jacó queria o dinheiro do primogênito. Você quer eu achando? Você pode discordar da minha interpretação. Naquela época era o primogênito que pegava a herança. É o primogênito que recebia tudo que o pai tinha. Jacó então, ele falou: eu quero a herança, eu quero a primogenitura. Então ele deu um jeito de enganar o seu irmão, desde o ventre, né? Pegou o pé dele. E ele queria a primogenitura. Ele queria a bênção da primogenitura, porque ele queria os privilégios da primogenitura. Ele era imaturo. Ele então deu um jeito de pegar com Esaú. Em Gênesis 27, capítulo 6, ele e sua mãe planejam um jeito de tomar a bênção e conseguem. Você já viu aquele texto, né? Eu já preguei sobre isso muitas vezes no Brasil. Eu falei que essa é a minha história. Jacó se vestiu com a roupa do primogênito, colocou o perfume do primogênito, colocou a pele do primogênito e chegou na cara de pau diante do pai e disse: eu quero a bênção do primogênito. Essa é a minha história. Eu vesti a roupa do primogênito, eu coloquei o sangue do primogênito, que é o cheiro do primogênito, a pele do primogênito, e eu cheguei diante de Deus e falei: me dá a bênção do primogênito. Ei, o pai olhou para ele e falou, ele não enxergava bem. Disse: você está com o cheiro do primogênito, você está com a pele do primogênito, você está com a roupa do primogênito, mas quando você abre a boca, você continua parecendo o vagabundo do Jacó. Meu filho, que cheio de esquemas errados, mas mesmo assim eu vou te abençoar com a bênção do primogênito. Essa é a minha história. O pai falou: você está com o cheiro do meu filho, está com o cheiro do sangue dele. Você não merece, mas mesmo assim eu vou te abençoar. Jacó então pensou, isso aqui é eu, Judson falando. Jacó pensou: beleza, amanhã o pai vai me dar o cartão de crédito, amanhã o pai vai me dar a chave do BMW, aleluia, até arrepiei. Amanhã o pai vai me dar as senhas do banco, amanhã eu sou dono da fazenda, amanhã eu passo tudo pro meu nome. E amanhã chegou, e o pai virou para ele e disse: filho, o negócio é o seguinte, por causa da bênção que está sobre a sua cabeça, você não pode ficar mais aqui. Por causa da bênção que está sobre você, você tem que abrir mão de tudo e ir para um lugar onde você nunca viu. E eu quero te dizer uma coisa, filho: se você ficar, você morre, e quem vai te matar é o seu próprio irmão. Isso aqui vai doer para vocês, mas se a igreja não for para as nações, nós vamos acabar morrendo pela mão do nosso próprio irmão. Divisões, facções, é isso que acontece dia após dia na igreja nesses dias. Quando a gente não sai para as ruas, a gente morre. Vocês estão me entendendo? Quando você não vai para as favelas da sua cidade, para as faculdades da sua cidade, para os bares da sua cidade, quando você não vai em direção ao destino de Deus e você quer apenas desfrutar da herança do pai, ou o seu próprio irmão acaba te matando. Pode estar me entendendo?
Vira para alguém que está do seu lado e fala: se você ficar, você morre. Você tem que sair. Não tem jeito. Quando Jesus nos abençoou, Ele nos abençoou com a bênção do primogênito. E a bênção do primogênito vem atrelada a ela. Você tem que sair, senão você morre. Mas Ele falou: eu só queria a bênção, só queria o dinheiro do primogênito, só queria a herança do primogênito. Para isso que eu vim para a igreja. Me falaram que era dinheiro. Lá, vem, você vai ter seus problemas resolvidos. Mas é mais fundo do que isso. Vira para alguém que está do seu lado e diga: mais fundo do que isso, filho. Gênesis 28. Ó, como é doloroso ter a bênção e não conhecer a bênção. Gênesis 28. Versículo 10. Partiu então Jacó de Berseba, e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o Jol era posto, e tomou umas das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar e sonhou. Diga: sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência, em você e em seus filhos. Bata no seu ventre e diga: em mim, e através de tudo que eu gerar em Deus, serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 15, ele disse: e eis que estou contigo. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que eu tenho falado. Oh, se você ouvisse isso, o que você ia fazer? Se Deus fala isso para você, o que você faz? Uou, isso mesmo, uou! Jacó acordou e falou: uou! Estou todo arrepiado. Ele acordou cheio de temor. Ele disse: eu tive uma experiência fenomenal. Ele falou: esse lugar é terrível. Esse lugar é a casa de Deus. Esse lugar é violento. Esse lugar é poderoso. Esse lugar é fenomenal. Esse lugar é maravilhoso. Hey, eu amo. Eu vou dizer, eu já preguei 1 milhão de vezes sobre esse texto. Eu amo esse texto. Algumas semanas atrás, o Espírito Santo me trouxe de volta para ele. Está me batendo todo dia nesse texto. Hoje eu pregar para vocês, isso é uma dor para mim. Versículo 20. Jacó teve uma experiência e não uma revelação. Vira para o seu irmão: você precisa ter uma revelação. Você precisa ter mais que uma experiência. A grande maioria da igreja teve uma experiência, não revelação no meio da experiência. Você precisa entender isso. Jacó se levanta e disse: olha, ele fez o voto que eu sempre achei lindo, particularmente. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, vestes para vestir, e em paz me tornar na casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente tirarei o dízimo. Aleluia. O Senhor falou comigo: Judson, deixa eu abrir seus olhos para o que Jacó fez. Quando Deus abriu meus olhos, me deu vontade de bater em Jacó. O Senhor tinha acabado de falar com Jacó:
A terra onde você está é sua. A terra na sua frente é sua. A terra que ficou para trás, eu te dei. A terra que está do lado é sua. A terra que está do outro lado também é sua. O que sair de você vai tocar as nações da terra. O que você gerar vai abençoar o mundo inteiro. Eu estou te dando o mundo inteiro. Eu estou te dando tudo. Ele disse: e eu vou te guardar, eu vou te levar em paz, eu vou te trazer em paz. Você vai adorar nesse lugar, os seus filhos vão ser uma bênção, onde você fizer vai ser uma bênção. Eu vou te guardar, eu vou te proteger. Aí Jacó levanta e fala: Senhor, se o Senhor me der pão, se o Senhor me der roupa, se o Senhor me der segurança, então eu vou te dar um dízimo, tá legal? O Senhor fala: você não está entendendo. O Senhor falou: Júlio, essa é a minha igreja. Eu falei para ela: a África é a herança de vocês, a Ásia é a herança de vocês, o Brasil é a herança de vocês, as nações, Fortaleza, eu dei como herança para vocês. Aí a gente levanta e fala: Senhor, me dê pão, por favor. Senhor, me dê roupa, por favor. Senhor, me dá segurança, por favor. O Senhor está falando: você não está entendendo, igreja. Para de pregar migalhas e comece a viver o mundo. Eu dei para vocês. Vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Vocês estão me entendendo? Porque Jacó viu a revelação através da imaturidade dele. Ele viu o evangelho através do egoísmo dele e da imaturidade dele. A gente vem para a igreja, o que a gente quer é uma comidinha boa. A gente quer uma igreja legalzinha. A gente quer nossa casa arrumadinha. A gente quer nosso dinheiro na conta. A gente quer lá. E a gente fala: se Deus for bonzinho para mim, eu vou dar uma oferta para abençoar Deus. Coitadinho. O Senhor fala: você não está entendendo, filho. Eu estou te dando fortaleza. Eu estou te dando um mundo. Sabe por que tem tantas divisões nas igrejas? Não sei aqui em Fortaleza, mas muitos lugares. Sabe por quê? Porque a gente fala: Senhor, me dê uma igreja com 1000 membros. O Senhor fala: filho, que tal eu te dar a cidade inteira? Que tal eu te dar as nações da terra? Que tal você gerar filhos que vão tocar o mundo? Que tal você gerar filhos que vão sacudir Fortaleza? Que tal você gerar filhos que vão sacudir as nações da terra? Come on. Jacó não conseguia enxergar ainda, porque ele ainda estava no processo. Alguns de nós ainda não enxergamos porque nós estamos no processo. Mas à medida que a gente amadurece, nós vamos enxergar. E eu quero dizer uma coisa: a maturidade está a caminho. Vira para o seu irmão e fala: meu filho, acorda, velho. O Senhor te deu a terra que você está deitado, a você e aos seus filhos. A sua descendência será como o pó da terra, estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. Por que você está deprimido? Porque você está preocupado com o pão de amanhã. Interessante que o verdadeiro primogênito, ele bateu exatamente nessa tecla.
Ele deixou bem claro em Mateus 6:25, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Ele estava deixando bem claro: eu não sou como Jacó. Jacó estava ansioso pela sua roupa, pela sua segurança, mas eu estou dizendo para vocês: fica frio, eu vou cuidar da sua vida, relaxa, deixa eu te mostrar o mundo, deixa eu te mostrar o seu destino. O caminho em direção à maturidade muitas vezes é doloroso. Muitas vezes nós só percebemos nossa imaturidade depois que amadurecemos. No meio do caminho nós não entendemos, nós achamos que estamos prontos e que sabemos tudo. Mas Deus tem paciência. Se eu fosse o Senhor, eu falava: seu vagabundo, eu estou te dando tudo e você está pedindo um pãozinho, você não está entendendo nada. O Senhor falou: tá bom, Jacó, eu aceito o seu voto. Deus caminha conosco no nosso nível de revelação, mas à medida que a sua revelação cresce, Deus vai te levar de glória em glória, de glória em glória. Deus não ficou chateado com Jacó. Deus falou: tá bom, filho, vem cá, vamos embora, você vai amadurecer. Ele falou: eu quero o meu pão, Senhor. Mas e os seus filhos? Não, Senhor, é o meu pão. Mas e a sua descendência? Não, Senhor, minha roupa. Senhor, e a sua descendência, Jacó? Eu falei: não, Senhor, eu quero o meu pão, eu quero minha roupa e eu quero minha segurança. Esse é o evangelho dos últimos dias. Para de pregar pão, veste e roupa e prega reino. Ah, Jesus, por que eu estou falando essas coisas? Jesus tem plano para vocês. Jacó então continuou caminhando rumo à sua maturidade. Primeira coisa que aconteceu com Jacó, Gênesis 29:18, ele se apaixonou. Vira para alguém e fala: ai, ai, ai. Primeira coisa que faz um cara amadurecer é quando ele se apaixona. Sabe, o casamento é um dos melhores instrumentos de Deus para amadurecer alguém. Sabe por quê? A Bíblia diz que Jacó falou que o preço que ele pagou pelo seu amor Rebeca, aqueles anos todos, foi como nada. Sabe por quê? Ele começou a pagar por outra pessoa que não era ele. Quando você começa a amar, você começa a pensar em outra pessoa que não é só você. Come on. Se você está perto da sua esposa, fala: querida, muito obrigado. Você é um presente de Deus para me amadurecer. Verdade. Ei, por favor, tampa seu ouvido. Não deixa isso subir para sua cabeça. Mas, ei, ele se apaixonou. Ele começou a pensar em outra pessoa que não era só ele. Até agora ele pensava só no pão, na roupa, mas agora ele trabalhava por ela. Ele servia Labão por ela. Ele pagava um preço por outros. Quando a igreja igual eu falei, eu acho que esse último, talvez amanhã eu passo um vídeo da África, da última viagem. Vocês oraram para nós. Eu quero mostrar a vocês o que aconteceu. Daqui 3 semanas ou 4, 3 semanas, 3 semanas e meia, nós estamos de novo indo para a África. Quem sabe alguns de vocês querem ir com a gente, seria muito bom. 3 semanas e meia, dá para ir, tá indo fé. Eu me lembro que eu me apaixonei. O ano passado a gente estava num lugar em Ocarrândia, é um lixão. Nós gastamos milhares de dólares. Esse ano também nós vamos gastar, eu acho, né? A gente não sabe ainda, vamos gastar milhares de dólares. Deus vai se virar para arrumar o dinheiro, mas nós vamos gastar milhares de dólares. Sabe por quê? E quando eu volto para casa eu penso: meu pai, esse dinheiro foi o melhor dinheiro que eu gastei na minha vida. Deixa eu gastar de novo. Porque quando eu vi aquela criancinha lá no lixão,
E eu pensei, que eu falei isso no Brasil, isso ano passado. Eu falei assim, quantos pastores estão brigando para cuidar daquele empresário rico lá da Barra da Tijuca? Por que ninguém está brigando para cuidar dessa criança que mora aqui nesse lixão? Enquanto a igreja não amadurece, ela só pensa em si mesma. Mas quando ela começa a amar outra pessoa que não é só ela, quando ela se apaixona pela ovelha mansa, Raquel significa ovelha mansa. Quando você se apaixona pelas almas que Jesus ama, você trabalha e rala, porque você fala, vale um preço. Ei, ei, oh, Shiremana ye kangramas, Uremana she akanramashai, Uremana shireketekas, Uremana ye. Uriandana masheya, koremana shiriandra masha. Uremana ye, uremana ye. Shoreka to shandra mashuriandra masha. Uremana shekendro surianda amashandra masha. Vira para o seu irmão e fala, Jesus vai te amadurecer assim como está me amadurecendo. Em Gênesis capítulo 30, versículo 41, Jacó chega para a esposa dele e fala, seu pai mudou meu salário 10 vezes. Você quer saber uma das melhores coisas para você amadurecer? É ser traído, ser passado para trás, falarem mal de você, te perseguirem, criticarem a sua vida. Quantas vezes Jacó chegou em casa com lágrimas nos olhos, dizendo, ele mudou meu salário de novo, eu fui lesado de novo. Alguns de vocês dizem, eu vou lá bater na cara daquele vagabundo que me lesou. Deixa eu dizer uma coisa, levanta a mão e fala, Senhor, obrigado, porque aqueles que estão me lesando estão me fazendo um favor. Aqueles que falam mal de mim estão fazendo um favor. Eu estou amadurecendo no processo. Eu estou amadurecendo no processo. Aquele menino egoísta que saiu falando, eu quero só pão, dinheiro e tranquilidade, ele é passado para trás. Ele se apaixona. O salário dele é mudado 10 vezes, mas mesmo assim ele deita e sonha. Quantos estão me entendendo? Depois Jacó passou por um outro processo, ele gerou filhos. Eu quero dizer uma coisa, não existe nada para te amadurecer como quando você gera filhos. Quando você gera filhos, você acorda no meio da noite com apenas uma tossezinha do bebê. Você pula da cama. Quando eles machucam, dói mais em você do que neles.
Quando eles choram, dói mais. Quando ele vai tomar a primeira vacina, dói mais em você do que nele. Quando os filhos nos fazem amadurecer. Eu não quero que ninguém fique chateado comigo, mas a igreja brasileira nos últimos anos, ela teve números. Agora ela vai começar a ter filhos. Nós vamos olhar para a igreja não como números, mas como filhos. E essa visão de olhar como filhos vai nos amadurecer. Porque sabe uma coisa? O filho te cospe na cara, vira as costas, vai embora. Você continua na janela, debruçado, chorando por ele, orando por ele. E quando ele volta, você beija ele, parte o pão com ele. Deus vai levantar líderes em Fortaleza, pastores no Brasil, profetas no Brasil, que vão gerar filhos. A época de ver a igreja como números acabou. Oh, nós vamos ver nossos filhos, nossas filhas, nossas filhas. Nós vamos acordar de madrugada, Senhor, nossos filhos, nossas filhas. Nós vamos gemer, Senhor, nossos filhos, nossas filhas. Porque a gente entende que nós somos incompletos se os filhos não forem enxertados no destino deles. Vocês estão me entendendo? Hoje eu estou dando uma pincelada, uma introdução do que eu creio. Você se lembra de José? A Bíblia diz que antes das vacas magras chegarem, ele gerou 2 filhos. Ele gerou Manassés. E ele disse assim: eu agora esqueci o meu passado. Filhos te ensinam a perdoar. O filho pisa na bola. Se fosse outra pessoa, você falava: nunca mais vem na minha casa. Amanhã você está beijando o seu filho de novo e você perdoa. Que filhos nos ajudam a esquecer. Pensei, quando nós começamos a ver a igreja brasileira como filhos, nós não mais vamos ficar amargurados com as feridas que eles ferem os profetas. Agora eu entendo porque Jeremias, em vez de ir para a Babilônia, ele continuou em Jerusalém no meio da desgraça. Quando Nabucodonosor tomou tudo, sabe por quê? Porque mesmo com toda chicotada, toda perseguição, toda crítica, ele amava Israel como filhos. Até os profetas no Brasil vão gerar filhos. Come on. Come on. Hey. Porque eles cospem em nós. Eles nos maltratam. Mas eles carregam o DNA de avivamento. E nós vamos ficar na janela esperando. Eu quero dizer para vocês que eu estou na janela. I'm not gonna lie to you. Eu não vou mentir para você. Eu estou na janela, Gregório, esperando aqueles jovens que um dia berravam no chão, que agora alguns deles estão na boate, viraram gay. Eu estou esperando, porque eles não foram gerados à vontade do homem, mas foram gerados pelo Espírito Santo. Eu estou esperando os desviados de Fortaleza. Eu estou esperando os desviados do avivamento em Belo Horizonte. Eu estou esperando os desviados do Brasil. Eu estou esperando os filhos. São nossos filhos, são nossas filhas. Deus vai batizar a igreja com o espírito de paternidade. E esse espírito de paternidade vai expulsar aquele espírito de números no meio da igreja. Aí nós vamos crescer muito mais. Nós não vamos crescer numa cidade, nós vamos crescer no mundo.
dai-nos filhos. Por isso eu entendo o que Ana disse: dai-me filhos, senão eu morro. Ou ela não falou: dá-me um bando de gente na minha casa para mim não ficar solitária, para parecer que eu não estou solitária. Ela falou: Deus, eu quero gerar daqui, eu quero que saia daqui, eu quero que brote daqui. Dai-me filhos, senão eu morro. Porque a continuidade do que Deus nos deu vai ser mais intensa nos filhos. A continuação do que Deus te deu vai ser mais intenso nos filhos que Deus tem te dado na igreja. Hoje eu vejo os filhos que Deus tem me dado como: onde você vai? Você vai para a China? Você vai para a Ásia? Eu falo: Senhor, a continuidade daquilo que o Senhor tem me dado. Vai para a China, vai para a Ásia, vai para onde for, Senhor. Para a Europa. Ei, filhos. Quando José gerou Efraim, ele disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Filhos nos fazem crescer. Pastores, Deus está te dando filhos e não apenas números. Ei, chato, Ramacá. Quantos estão me entendendo? Pepala, Shuriandra, Ramachá. Oh, Deus vai amadurecer a igreja. Oh, nós vamos gerar filhos. Por mais que seja doloroso o processo, é necessário para nós, para amadurecer a nossa visão e ampliar a nossa visão. Às vezes a gente quer só ser abençoado como Jacó. Minhas ovelhas, minha igreja, meus membros, meu púlpito, minhas coisas. Mas tudo muda quando o pastor se torna pai, gera filhos de Deus. Filhos nos ajudam a perdoar e crescer. Jacó amadureceu. Sabe o que mais que a igreja brasileira vai aprender? Depois, sabe o que Jacó fez? Jacó passou a noite inteira lutando com Deus, para que Deus abençoasse ele antes dele encontrar com seu irmão. Sabe o que Jacó fez? Ele fez o caminho de volta para restaurar com seu irmão. Sabe quando que a igreja brasileira vai amadurecer? Quando a gente parar e fizer o caminho de volta e reconciliar com pessoas na nossa história que nós deixamos sangrando ou que nos sangraram no passado, e a gente dizer: sabe uma coisa, eu vim fazer o caminho de volta. Eu passei a noite guerreando com Deus pelo nosso relacionamento. A maturidade é quando nossos relacionamentos não são de papel. Qualquer coisa a gente abre a mão. Mas maturidade é quando você fala: você pecou contra mim, eu pequei contra você, mas eu vou passar a noite toda lutando com Deus para que a gente continue sendo um. Ele foi, ganhou dinheiro, ficou feliz, teve filhos, mas ainda faltava uma coisa. Ele falou: sabe de uma coisa? Eu preciso beijar o meu irmão. E eu preciso pedir perdão para ele. O Espírito Santo está me falando que isso vai acontecer no Brasil. O Espírito Santo está me dizendo que essas águas que estão sendo sacudidas vai fazer com que pastores lavem os pés uns dos outros. Vai fazer com que irmãos que há 10 anos não se falam, ou que há 10 anos esfriou o relacionamento, que eles vão se encontrar de novo e vão beijar de novo um ao outro e dizer: sabe de uma coisa, vamos deixar isso para trás e vamos para frente. Maturidade. Maturidade. Oh, ela amadureceu.
Sabe quando eu vejo que a gente está amadurecendo? Quando eu encontro homens que mancam, porque passaram a noite lutando com Deus. Eu quero dizer, eu vou respeitar seu ministério, não porque você é o cara bonitinho, cabelinho empenado, mas eu vejo um pastor que está mancando, um cara que já sofreu, um cara que já gemeu, um cara que já apanhou, um menino que já apanhou, uma menina que já apanhou na vida. Eu respeito esse ministério. Respeito homens e mulheres que já foram feridos na luta com Deus. Dai-nos uma igreja que manca na sua presença, porque passou a noite contigo. Dai-me uma igreja que não anda tão formosa, não anda tão empinada, ela anda mancando, porque ela lutou com o Senhor. Oh, a igreja é empinada. Todo mundo fala que castelo maravilhoso, mas eu quero dizer uma coisa, eu quero ver a igreja que não anda tão rápido, porque manca, mas essa falta de rapidez dela, essa falta de aceleração dela, é porque ela passou a noite lutando com Deus. Uma igreja de lágrimas, de dor. Ei, dai-me uma igreja, Jesus, assim, em Fortaleza. Jacó não mais andava empinado, mas ele mancava. Aquele cara que só queria pão, roupa e segurança. Agora fala: Senhor, me dê restauração com meu irmão, ou eu não deixo o Senhor sair daqui. Aquele cara que só queria pão, roupa, agora gera filhos, e ele vira para os filhos e prega para os filhos. Aquele que só queria roupa, agora entende. Ei, nosso horário hoje já passou, misericórdia, vamos lá. Ei, Vocês viram como Deus é paciente? Jacó só queria pão, roupa, mas as pancadas na vida dele amadureceram ele. Em Gênesis 33, versículo 18. E chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. Quando vinha de Padarã, armou sua tenda diante da cidade. E comprou uma parte do campo que estendera a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Aquele que pensava: eu quero só o pão, eu quero só a roupa. Agora ele aprende a apresentar sacrifício diante de Deus. Ele amadureceu. Oh Jesus, obrigado, porque eu creio que o Senhor vai amadurecer a igreja brasileira. A gente vai continuar talvez amanhã. Vamos lá, Gênesis 49, para a gente terminar aqui. Quando Jacó já estava velhinho, ele chamou os seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Quando ele envelheceu, ele chamou os filhos e mostrou o futuro. Quando a igreja amadurece, ela chama os filhos e fala: olha, Rubem, você vai fazer isso. Oh, Judá, você vai fazer isso. Ah, Manassés, esse é o seu futuro. Quando a igreja amadurece, ela para de focar em si, ela começa a focar no futuro e nos filhos. Vocês estão me entendendo? Quantos estão me entendendo?
Por isso eu quero dizer que os próximos anos a igreja brasileira vai ser muito mais efetiva do que ela era, se ela entender esses Espírito Santo. Nós vamos parar por aqui, senão se eu entrar ali a gente não vai conseguir parar. Quero amadurecer, quero ouvir tua voz, Senhor. Mostra-me, Senhor, o teu caminho e eu andarei com ele. Oh Deus, oh Deus, a igreja brasileira vai se tornar relevante nos próximos anos, à medida que ela está sendo sacudida. Ela vai amar os perdidos muito mais. Ela vai amar os... Eu compartilhei isso com o Fred um dia desses. Eu estava ouvindo em 2010, eu estava no shopping perto da minha casa. E um amigo meu do Japão, ele contou para mim uma coisa. Ele disse: Júlio, eu voltei ao Brasil porque Deus me falou que vai haver uma catástrofe no Japão. Nós precisamos preparar trabalhadores para lá. Eu dirigi meu carro, cheguei na minha casa, 7 minutos eu estava em casa. Eu abri meu computador, estava aberto na verdade, tinha uma mensagem de um amigo meu dos Estados Unidos, em inglês, ele dizendo assim: Júlio, eu tive um sonho, eu estou desesperado. Eu nunca fui no Japão, nunca fui na Ásia. Ele disse: eu tive um sonho que a gente estava no Japão e tinha acontecido uma grande catástrofe. E a gente precisava alcançar as pessoas. Eu preguei isso no Brasil, oramos. 2011, um ano certinho depois, houve aquele terremoto, o tsunami, vocês sabem disso. Eu não consegui voltar ao Japão por causa da minha agenda, muitas coisas, vários convites, mas nós oramos pelo Japão. Mas algumas semanas atrás, um amigo meu, Mário, ele contou uma coisa que tirou o meu sono. Eu voltei para casa, desde então eu não consigo mais ficar um dia sem pensar nisso. Ele disse que na época, quando houve o tsunami, o terremoto, a ONG dele foi para o Japão. E quando eles chegaram lá reunidos com várias ONGs, eu não sei se eu me lembro direito como que ele contou, ele disse que ele disse que o governo japonês reuniu com eles e disse: eu vou falar a verdade para vocês, nós não precisamos de vocês aqui. Nós temos dinheiro, nossas crianças são treinadas a lidar com terremoto desde que elas são pequenininhas. Elas são acostumadas, são treinadas. Nós já passamos por Hiroshima, pela Segunda Guerra Mundial. Nós temos dinheiro, temos recursos, temos absolutamente tudo que a gente precisa aí. Em termos disso, a gente não precisa de vocês. Então esse amigo meu falou: beleza, então nós vamos passear, né? Alguma coisa assim no Japão. Pensou, né? Estava lá nessa reunião. Mas aí o governo falou algo que naquela época não podia ser
divulgado, só hoje foi liberado, parece que vai ser divulgado. Ele disse: mas eu preciso de vocês para uma coisa. Ele disse para eles: foi divulgado que morreu 21 mil pessoas no tsunami, mas na verdade é que morreram 50 mil pessoas. Ele disse: 21 mil pessoas morreram com o tsunami, e 29 mil pessoas morreram cometendo suicídio. E o governo do Japão disse assim: a gente não sabe o que fazer. Como que nós vamos... O livro mais vendido no Japão é 23 maneiras de como cometer suicídio. 23 maneiras criativas. Eles pela internet marcam para encontros para cometer suicídio coletivo. Um dos deuses que é mais famoso é uma bonequinha pequenininha, que até aqui no Brasil tem, é idolatrada porque ela cometeu suicídio. Você disse: mas o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que Deus falou com a gente. Eles mandaram uma comitiva. Isso aqui eu estou vendendo o peixe do jeito que eu ouvi na conferência. Eu estava conversando com o Mário, ele me contou mais detalhes. Depois ele falou: eles pegaram uma comitiva de brasileiros que sabia que a segunda maior população no Japão é de imigrantes descendentes de japoneses que moram no Japão. Eles pegaram uma comitiva de brasileiros que moram lá e foram à Coreia do Sul. E esses apóstolos sentaram com o David Young-cho, da maior igreja da Coreia. E o David virou para eles, recebeu eles e falou: olha, deixa eu falar com vocês o que eu tenho para falar. Falou com eles assim: olha, eu pedi em Deus o Japão para mim. Eu falei: Deus, nos deu o Japão, porque tem 0,0,002% de cristãos. Dá-me o Japão, porque nós temos povo que ora, uma igreja imensa, um povo disposto a ir para as nações. Nós temos recursos, e aqui está aqui do nosso lado, e nós temos similaridades com eles, porque moramos na Ásia. Nos deu o Japão, Senhor. Ele virou para esses brasileiros e disse: eu orei isso a Deus. Deus virou para mim e falou: eu não posso te dar o Japão, porque eu já dei para os brasileiros. Mas deixa eu dizer uma coisa: as igrejas que estão lá, elas brigam entre si. Nós precisamos amadurecer. As poucas que tem lá brigam entre si. Vocês entendem porque eu não tenho mais tempo para bajular crente? Milhares estão morrendo todos os dias. Não dá. A igreja tem que dar a luz. Chegou a hora de dar a luz e não há força. Chegou a hora de amadurecer. Chegou a hora de gerar filhos. Chegou a hora de ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Chegou a hora de nós sermos a resposta daquilo que Deus nos chamou para ser. Há mais de 20, 30 anos Deus fala sobre a igreja brasileira tocando as nações da terra. Sabe por quê? Que se você está me pedindo a túnica, eu falo: vai, irmão, leva para você. Você quer o microfone? Tá bom, irmão, leva. Eu te dou até mais um. Você quer a plataforma? Pode ficar, meu irmão, porque eu não tenho tempo. O Espírito Santo vai batizar você com uma compaixão pelos perdidos, uma compaixão pela obra do Senhor. E aí Deus vai prosperar o Brasil de novo.
Aí Deus vai colocar recursos nas mãos do Brasil de novo. Mas primeiro nós precisamos ser batizados com a missão dos céus. Se T. Study disse: se Jesus é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício será tão grande que eu não possa fazer por Ele. Tem uma frase que essa semana não sai do meu coração. Charles Spurgeon disse: se os pecadores serão condenados, que eles o sejam pelo menos passando por cima dos nossos corpos. Se os pecadores hão de perecer, que eles os façam, pelo menos tendo os nossos braços a agarrar-lhes os joelhos, implorando que fiquem. Se o inferno tem que ser cheio, que o seja pelo menos contra o vigor de nossos esforços, e não permitamos que ninguém vá para o inferno sem que o tenhamos advertido e por ele tenhamos orado. Deus quer dar para vocês filhos em Fortaleza. Deus quer dar o interior do Ceará para vocês. Nós trabalhamos no interior do Amazonas, nos ribeirinhos. A gente viaja para cavar poços, muitas vezes para entrar com tribos indígenas. E deixa eu dizer uma coisa: às vezes eu passo por Manaus e eu falo com as igrejas: gente, essa herança é de vocês. Para que eu tenho que trazer equipes de outras nações para vir tocar a herança que é de vocês? O Nordeste Deus deu para vocês. Será que Deus vai ter que trazer missionários de outras nações para pregar no interior do Ceará? É de vocês, é de vocês, é de vocês, é de vocês. Entra, toma posse, conquista. Deita e sonha. Eu e minha esposa, a gente chora. Muitas vezes a gente está nós tivemos em alguns lugares na Europa, onde nós descobrimos que muitas moças, garotas de programa, vieram do Nordeste do Brasil. A grande maioria. A primeira vez que eu fiquei sabendo disso, eu estava pregando do Red Light District, na área de prostituição de Frankfurt, na Alemanha. Quando eles me falaram, a glória de Deus veio naquele lugar. Prostituição, drogas naquela região, e a glória de Deus estava ali. Eu perguntei a eles: como que é? Que eles falaram: a maioria das meninas de programa vieram do interior do Brasil. Sabe o que eu disse? Senhor, são nossas filhas. Me desculpa se eu não tenho tempo para bajular a igreja. Desculpa se eu não estou deprimido, porque o petróleo não está tão do jeito que a gente quer. O som, as almas não nos deixam dormir. O desespero para gerar filhos nos marca. Oh, Shekandramana Shandramasha. Oh, Rimoto Shatakandoshe. O Espírito Santo precisa batizar a igreja brasileira com compaixão pelos perdidos, pelos drogados. Oh, você precisa andar pelas ruas de Fortaleza com lágrimas nos olhos. Em vez daquela postura de juízo aos vagabundos pecadores, que tal você experimentar lágrimas? Quando a gente é imaturo, a gente aponta o dedo. Quando a gente amadurece, a gente passa a noite guerreando pela vida do próximo. Quando a gente é imaturo, a gente aponta os erros. Quando a gente amadurece, a gente chora com dor diante de Deus. A minha pergunta é: nós vamos amadurecer ou vamos continuar na terra dizendo: Senhor, me dá pão, me dá roupa,
Me dá segurança. O que a gente vai pregar para a igreja? A gente vai pregar maturidade? Ou a gente vai continuar pregando, irmão, vem que Deus vai te prosperar, vem que Deus vai te abençoar, vem que você vai ficar seguro? Queridos, Deus já vai te abençoar e vai te prosperar. Agora deixa eu te falar do seu destino. Você foi chamado para tocar as nações da terra, para mudar o mundo, para saquear o inferno, para estabelecer o reino de Deus. Come on! Hey! Hey! No chapa! Chapa la corochata! Oh, corochata! Os próximos anos nós vamos incendiar vocês. Nos próximos anos nós vamos marcar vocês. Nós vamos colocar a mão na cabeça de vocês, para que vocês sejam melhores do que nós, sejam mais nobres do que nós, para que vocês corram mais rápido do que nós. Espírito Santo, Espírito Santo, come on Jesus. I want to ask you, God, eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, se essa palavra é do Senhor, eu quero pedir que o Senhor responda nesse lugar. Eu sei que existe um movimento, Senhor, de resistência a essa palavra, Senhor, mas eu sei que o Senhor é poderoso. Libera teus anjos aqui. Isso, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu quero pedir agora, se essa palavra é do seu coração, me dê pelo menos uns 10 meninos que vão começar a pegar fogo agora, ou uns 10 homens que vão começar a incendiar agora. Meu Deus, me dê alguém que vai ouvir o som das almas, que vai gemer para os filhos, que vai ser como Ana. Espírito Santo, pega alguém essa noite e mete fogo, por favor. Responde agora, 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 Jesus. Libera fogo, Deus. Come on, Jesus. Eu libero fogo, 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 fogo. Ei, la shita lama. Torriba curre candrabasha. Ei, 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 ei. Nós vamos pôr a mão em cima daqueles que estão pegando fogo essa noite. Se o seu coração está pegando fogo, Deus está te chamando. Eu não sei se é para o interior do Ceará, eu não sei se é para Indonésia, eu não sei se é para o Paquistão, eu não sei se é para a África. Eu só sei que Deus está te chamando para uma jornada. Se você ficar, você morre. Se você ficar, você morre. Se você ficar, você morre. Reia, reia. Deus, aquelas pessoas que estiverem pegando fogo, oh, você vai vir aqui na frente. Eu e Gregório vamos colocar a mão na sua cabeça. Oh, essa noite já começou a transferência. Oh, recandrabaixando ela baixar. Nós não vamos esperar amanhã. Amanhã tem mais. Oh, recandrabaixai. Vem aqui na frente, Espírito Santo. We will show importation. Oh, hey, hey, checandrabaixai. Nós liberamos fogo. Mais. Quero viver para a tua glória. Oh, checandrabaixai. Oh, checandrabaixai. Eu quero viver. Fogo de Deus, fogo de Deus. Oh, maturidade na igreja. Eu quero viver para tua mais, Jesus, glória. mais. Profetas para as nações. Profetas para as nações. Oh, ninguém vai segurar vocês. Ninguém vai segurar vocês. Oh, profetas para as nações. Para a tua glória. Oh, fire, God. Hey, let your fire burn, God. Eu quero viver
Nós liberamos essa geração. Filhos e filhas. Filhos e filhas. Filhos e filhas. Toca, 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 toca. Oh! Para a tua glória, eu quero. Vocês são filhos. Vocês são filhos. Para a tua glória, Oh! eu quero Oh! viver. Oh! Para Oh! a tua glória, eu quero. Vocês são filhos. Filhos de avivamento. A glória. Eu quero viver. Para a tua glória, eu quero viver. Oh! Para a tua Toca, Jesus. glória, Toca, Jesus. eu Toca, quero toca, toca, viver. toca, 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 toca. Eu quero viver para a tua glória. Eu quero viver para a tua glória. Eu quero viver. Para a tua glória, eu quero viver. Oh! Oh! Eu quero viver. Oh! Para a tua glória, Queima, 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 queima. para a tua glória, eu quero viver. Oh! Para a tua glória, eu quero viver. Shekandrabashar. Orremanashandalabashandalaba. Oriandalabashandalabakamrabashar. Fire God. Let your fire burn, God. Shekandrabashar. Oh, mais. Eu quero viver. Esse fim de semana nós vamos ativar os filhos. Esse fim de semana nós vamos ativar as filhas. Nós vamos incendiar os filhos. Nós vamos ativar os filhos e as filhas. Oh! Oh! Nós ativamos os filhos e as filhas. Oh! Em Gênesis 49, Jacó chamou os filhos e ativou os filhos. É o que vai acontecer nesse próximo capítulo da igreja. Eu quero. Mais Jesus. Oh. A igreja que está aí atrás, por favor, fique de pé e levante as suas mãos.
Por favor, por favor. Espírito vem. Oh, oh, vem Jesus, vem Jesus. Espírito vem. Faz o céu descer. Vamos levantar a nossa voz e pedir, por favor, Senhor. Espírito vem. Quebranta-me. Vamos clamar por isso hoje. Espírito vem. Faz o céu descer. Igreja, levante a voz e vamos clamar. Espírito vem. Espírito vem, clame. Espírito vem. Sabe o que acontece se ele vier e te tocar hoje? Faz o céu descer. O Senhor está te levando a sério. Espírito vem. E quebranta-me. Espírito vem. Se essa é a sua vontade, levante a sua voz e cante. Espírito vem. Espírito vem e quebranta-me. Espírito vem e faz o céu descer. Espírito vem. Por favor, vem, por favor. E quebranta-me. Espírito vem e faz o céu descer. Meu Pai, toda a terra cantará, te adoro. Venho deste lugar, queremos ver-te, queremos ver teu reino, Queremos ver o teu reino. Queremos ver o teu reino, Pai. O teu reino, Pai. Meu Pai, toda a terra cantará, te adoro. Venho deste lugar, queremos ver, Queremos ver-te. Queremos ver tua glória. Espírito vem e quebranta-me. Espírito vem, Faz o céu descer. e
Jesus, eu te seguirei. Jesus, eu te seguirei. Oh, oh. Jesus, eu te seguirei. 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 Levante as suas mãos. Tudo fica para trás. 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 Tudo fica. Estende as suas mãos e diga isso. Tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Jesus, eu te seguirei. Tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Jesus, eu te seguirei. Diga isso. Tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Jesus, eu te seguirei. Tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Jesus, eu te seguirei. Levante a sua voz e cante isso. Tudo fica para trás. Deixa a sua voz sair. Tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Jesus, eu te seguirei. Levante a sua voz e diga. Tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Jesus, eu te seguirei. Levante a sua voz, deixa fluir. Tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Jesus, eu te seguirei. Tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Jesus, eu te seguirei. Levante a sua voz. Tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Jesus, eu te seguirei. Tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Jesus, eu te seguirei. Tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Jesus, eu te seguirei. Tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Jesus, eu te seguirei. Tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Jesus, eu te seguirei. Tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Jesus, eu te seguirei. Tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Tudo fica para trás.